Bem-vindo ao documentário São Pedro do Paraná, Histórias e Encantos. O município de São Pedro do Paraná foi fundado como patrimônio em meados de 1962 com o nome de São Pedro e passou a ser município em 30 de dezembro de 1964, tendo como primeiro prefeito o senhor José Marques de Macedo. Atualmente, São Pedro do Paraná tem uma população de aproximadamente 2.722 habitantes e é sede de um dos principais pontos turísticos da região, o Porto São José. Situado às margens do Rio Paraná, o porto ganhou notoriedade como ponto de travessia por balsa para o estado de Mato Grosso do Sul e hoje se destaca pelo turismo. É um destino querido por turistas e pescadores, conhecido por suas praias de água doce e pelas encantadoras ilhas, como a famosa Praia da Mineira, entre outras. Neste documentário, traremos depoimentos autênticos dos moradores de São Pedro do Paraná e do Porto São José. Através dos relatos e vivência dos moradores, compartilhamos a riqueza cultural e natural que transforma este município em um verdadeiro tesouro às margens do Rio Paraná. Convidamos você a embarcar nesta jornada conosco, descobrindo os encantos de São Pedro do Paraná. Só que no Porto São José faz 44 anos que eu moro. Porto São José era muito mato e poucas casas. Tinha muita casa, mas era tudo de pau a pique. As que tinham uma casa de madeira assim, era só lá embaixo na rua. Aquelas casas lá era tudo de madeira. Lá onde mora a Dona Maria do Valdecir, onde é o Mercadinho da Solange, era tudo madeira. Aí depois que foi abrindo e virou essa cidade linda, né? Porque eu gosto daqui, muito. E, como diz assim, cresceu o Porto São José, né? Porque aqui onde eu moro era só colonhão que tinha, quando eu adquiri essa data aqui, quando eu comprei. Então, Porto São José evoluiu muito. Pai, mãe, sempre morou aqui desde criança, então a gente veio para cá por causa disso, né? Por causa da cultura, né, que já vem já desde criança. É um pouco dificultoso, né? Porque aqui a gente não tem muita opção de ter um conforto. A gente não tem um conforto igual na cidade. A dificuldade de atravessar o rio, a saúde, né, é difícil, mas é um lugar maravilhoso, é uma paz. É um lugar que você se sente livre, liberto aqui, não tem como explicar, né? É só vivendo aqui mesmo para saber como que é. Eu gosto muito, ficar descalço, correr, né? Tomar banho no rio, é muito bom, eu gosto muito. A nossa infância na cidade foi bem difícil, né? Então a gente, do mesmo jeito que a gente ficava solto lá, a gente ficava mais liberto aqui, né? Porque a cidade, ela tinha energia, tinha água encanada. A gente, quando era criança, a gente nadava muito nesse rio, né? Aí tinha patinhos que ficava nadando, eu e meus irmãos, a gente mergulhava atrás deles, eles afundavam e a gente mergulhava atrás deles e pegava ele lá no fundo. Quando a gente chegava em cima, ele estava sequinho, 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 não molhava os patinhos. De lá até agora mudou muito, porque antigamente a ilha era cheia de gente, né? Tinha bastante gente. A gente descia com o barco escolar era um batelão, né? Era a diesel. E a gente demorava bastante tempo para chegar na escola. Então era muita criança, a gente bagunçava muito. E hoje em dia, as pessoas foram tudo embora, né? Então tem muita pouca gente. A gente perdeu bastante da nossa cultura, porque a gente convivia, a gente conseguia interagir um com o outro. E as pessoas foram tudo embora. Eu cheguei aqui era assim, tinha umas duas casas que eu conheci, tinha uma máquina de café, que tinha uma família que comprava café, tinha um armazém. Eu tenho muita lembrança dos meus alunos, que o primeiro ano que eu fui para uma sala de aula com as crianças, e lá no sítio, eu morava no sítio, tinha muita gente, muitos trabalhadores, muita roça, muita planta e muita criança. Eu dava catequese para as crianças, eu ia para essas
festas de igreja com essas crianças. Foi uma coisa que me marcou bastante. Eu vi bastante mudança, hein? Porque São Pedro, por exemplo, era um lugar que não tinha nada. Daí eu fui vendo que foi surgindo uma casa aqui, outra ali, né? E eu vi muito movimento por causa do Rio Paraná, que foi muito assim, bastante mudança. E quando eu mudei aqui, São Pedro não era município. E eu, como eu dava aula no sítio, eu fazia os títulos de eleitores nas casas. Eu andei muito e eu participei muito dessa mudança de São Pedro a passar a ser município, porque São Pedro pertencia para Loanda. Quando eu comecei a dar aula, eu ia em Loanda, que lá era a inspetoria, lá eu pegava os documentos, depois veio para cá. Então, isso daí foi uma mudança, para mim, foi ótima. Por quê? Porque o povo de São Pedro começou a trabalhar com a gente. Tem um lugar, sim, que eu gosto, que é especial para mim. É onde meu pai veio, começou a plantar café. Então, ele fez isso a partir de 6 anos. Aí, com isso, ele comprou um pedaço de terra. Aí, nós fomos morar naquilo que era nosso. Então, numa casinha, e depois começou a ter fartura de água, porque teve poço artesiano. Depois veio a energia elétrica e até hoje eu sinto saudade do meu sítio. Nasci no município de Loanda e quando tinha a idade de 4 anos, meus pais se mudaram para o município de São Pedro do Paraná. Meu pai veio trabalhar numa fazenda ali na Casa Queimada. Toda a minha história foi construída aqui, né? Eu vejo que a cultura do nosso povo mudou muito. Eu vejo, assim, coisas que nós fazíamos quando eu era adolescente, quando eu era ainda criança, hoje já não se vê mais, não se tem mais. E o que me marcou muito quando, né, nessa fase de adolescência, nossas reuniões de famílias morando ali no sítio, no bairro Leoni. Inúmeras vezes, nos sábados, nós nos reuníamos à noite para os terços, para contar histórias ao redor dos terreirões de café e sempre terminava com os bailes. E era muito interessante porque os bailes eram animados pelo sanfoneiro, que era amigo do meu pai e da minha mãe, além de compadres deles. Tanto ele como a esposa, ele tocava sanfona, ela tocava o pandeiro, e isso eu guardo na memória com muito carinho, era um momento muito bom. Então eu vejo assim, eram tradições que se tinha que hoje não temos mais, né? São outras as tradições, mas aquelas eu guardo com bastante carinho. Nosso município desenvolveu muito, principalmente o potencial turístico do nosso município. A gente vê quão grande é a procura dos turistas a frequentar as praias do nosso município, nosso lindo município São Pedro do Paraná. O bairro Leoni é o lugar mais especial para mim aqui no município, porque foi ali onde eu cresci, onde meu pai, com força, com o trabalho dele, conseguiu conquistar um pedaço de terra, da qual até hoje nós temos essa terra, nós herdamos dele. Aqui no município de São Pedro, eu mudei aqui em 60. São 64 anos, né? Que eu moro aqui no município. Eu escolhi São Pedro do Paraná porque o meu finado pai tinha propriedade e ele falou assim, agora nós trabalhava de porcentagem. Aí ele tinha o sítio aqui, mas era tudo mato. Aí ele falou, agora nós vamos formar o sítio nosso. Só que é lá em São Pedro do Paraná. Ainda ele falava assim, nós vai quase em Mato Grosso. Dia 30 de setembro de 60, nós chegamos aqui. Aqui a cidade naquele tempo não tinha nada, bem dizer. Era
2, 3 casinhas, um barzinho, e só areia. Essa estrada aí, a rua, essas avenidas, era só areia, uma areia dessa altura, que tinha que calçar com casca de perova, essas coisas, para algum caminhão passar, porque não tinha carro. Aqui não existia, naquelas épocas não existia carro. Quando eu completei 18 anos, eu precisava fazer alistamento, e eu tinha que ir em Loanda a pé. Eu fui e voltei a pé, porque não tinha carro naquela época. Era tudo no pé, tudo na perna. Tinha alguma coisinha, era uma carroça com um animal. Mas o começo daqui não tinha carro. Tinha dois, que eu me lembro, 2 ou 3 caminhãozinhos antigos e um jipe. Não tinha. A cidade aqui não tinha nada mesmo naquela época. Tinha um barbeiro para cortar o cabelo. O salão dele era uma casinha de madeira em cima de 4 rodas, mas de pau mesmo em cima. Meu primeiro emprego foi trabalhar na roça. Até hoje. As festas da igreja naquele tempo lá, nossa, não é igual hoje as festas daquele tempo, né? Tinha um barracãozinho onde tem a catequese ali, e eram uns leilãozinhos, mas era simples, né? Mas era bom, porque era divertido. Hoje tem asfalto para todo lado, a gente quase nem anda mais em terra, né? Agora, hoje mudou muito, porque a cidade foi mudando, principalmente em volta. Então, saíram. Mas naquele tempo, a maioria ia colher café, ia trabalhar na roça. Depois acabou tudo, os cafés, acabou. Eu cheguei aqui, eu tinha 3 aninhos, né? Meus pais trouxeram a gente para cá. Então, eu me criei aqui e moro aqui, sou Ilhéus, aqui da Ilha Olho Cru. A minha origem é indígena, que meus pais, eles eram filho de índio, né? A minha avó foi pegada a laço no mato, né? Dentro de cachorro, encurralaram ela e pegaram. Então a gente tem essa origem que a gente tem muito orgulho, né? E também eu não, lá para a cidade é tanto que eu não consigo viver, não consigo sobreviver na cidade. Meu lugarzinho é sempre no mato, igual os índios mesmo, pé no chão. Sou Ilhéus, eu amo muito essa ilha. Para mim é maravilhoso, né? Muito maravilhoso aí a minha sobrevivência aqui, né? Sou pescadora profissional, agora me aposentei, saía meia-noite pescar, voltava 1, 2 horas da madrugada, só eu e Deus, depois que meu marido faleceu, né? Mas para mim era a minha sobrevivência. Era, não é até hoje, né? Porque eu amo ser assim e viver assim, né? Plantar minhas frutas, cuidar dos meus bichinhos, né? Ver passarinho cantar, ouvir as onças gritar aí pro lado desse vajão, para mim é uma maravilha. Porto São José quase não existia, sabe? Quase ele não existia ainda. Era uma coisinha miudinha, a gente comprava lá alguma coisa, né? Vinha para cá, trazia para a ilha e ia sobrevivendo. Tinha uns barcos dos crentes também, que passava aqui nas ilhas, uns rebocadorzinhos, né? Passava aqui nas ilhas deixando uns alimentos do governo para o pessoal das ilhas, né? Trazia roupa, calçado, brinquedinho para a gente, né? Tudo pequenininho aqui. Então, para nós era uma festa quando aquele barco chegava, né? Aquele rebocadorzinho chegar na barca do rio, a gente vinha correndo. Mas quando chegava o pessoal da malária, né? Da dengue, da sucã, né? Quando eles chegavam, para mim, minha filha, eu abri o pano no meio desse vajão aqui que ninguém me pegava. Nem meus pais podiam gritar que eu não aparecia, não. Para aplicar aquela vacina que picava bastante assim no braço da gente, mas ninguém me segurava. Vim para cá em 1975. Eu vim de Mirador para trabalhar no Porto de Areia aqui. E aí entrei no Porto de Areia, depois machuquei a coluna e fiquei pescador. Mas continuei a vida assim, sempre venderam peixinho, venderam a isca, tocando roça, tem tudo conforto. Então, aqui é tudo de bom aqui para nós. Mudou muito. Aquela época era pouca gente, não tinha quase que ninguém, né? Era um começo de lugar, né? Eu vim do Ceará, Jati, com 3 anos de idade. Morei com meus avós, embora com meus avós, que minha mãe tinha ficado lá no Ceará, eu vim com ela. Aí
fui criada com a minha avó, 11 quilômetros para ir para a escola, fiz essa vida 3 anos. O sapato era aquelas pragatas roda daquele tempo, vai ser um rapaz, nós se gostamos, nós namoramos, com 6 meses casamos, aí ele sempre trabalhou por conta própria. Aí ele pegou um serviço aqui nesse Porto São José para reformar um hotel aqui na beira do rio. Ele falou, bem, vamos para Porto São José lá, vou arrumar uma casinha para nós lá. Aí vim, minha filha, com isso estou enterrada aqui até hoje, nesse Porto São José, gostei daqui. E estamos aqui, trabalhamos aqui. Quando nós chegamos aqui nesse Porto São José aqui tinha um hotelzinho feio, era tudo aqueles ranchão, né, tudo coberto de tabinha. Aí meu marido pegou, nós ficamos lá num quarto lá, e o cara pegou, vendeu o hotelzinho para nós, e os japonesados daquele tempo, não era turista assim não, né, mas sempre vinha gente pescar. E armazém, só tinha o armazém do finado Marco, hoje em dia é o trapiche da minha filha. Aqui também era um armazém muito pequenininho, que nós compramos depois, né? Tinha um navio que era mercado, e o povo das ilhas vendia banana para aqueles mercados, vendia frango, era bom, naquele tempo era gostoso. E sempre eu falo, a gente era feliz e não sabia, né? As casas aqui, era tudo rancho, não tinha casa bem dizer, a única casa de madeira que tinha aqui era o meu hotelzinho. Eu não sei por que acabou essas festas, porque aqui dava festa boia, as escolas, tinha festa de igreja na rua aqui, era festa de arromba mesmo, vinha muita gente, festa de São João tinha fogueira. Hoje em dia acabou tudo. Então, a gente sente saudade. Para mim foi o dia mais incrível da minha vida. Eu comecei a jogar bola, aprofundar mais no futebol aqui. Vir aqui em São Pedro, eu acho que foi uma experiência incrível para eu me aprofundar totalmente no meu esporte, na minha vida, porque aqui é outra cidade pequena, é muito bom de morar. É uma diferença total de cidade grande, é muito gostoso, maravilhoso. A gente frequenta bastante a Copa Noroeste, que é uma competição em que São Pedro sempre participa, todo ano participa, e de vez em quando eu estou jogando por aí. A construção da quadra foi, acho que, uma mudança, e entre outras construções que teve aqui em São Pedro também, a construção da escola. Eu acho que um lugar especial para mim é a quadra de esportes antiga, que foi ali que eu tive a experiência maior, e foi ali onde o atual secretário de esporte, Buiu, me deu oportunidade e foco para que eu consiga ingressar no esporte e seguir nessa carreira, né? Sou nascido e criado aqui, tem 16 anos que eu tô aqui. Eu gostava bastante de andar de bicicleta com meu pai, é ele que me ensinou. Eu me acabava de andar, empinar pipa também, que aqui é muito aberto, então eu e meu pai, assim, todo final de semana, toda sexta-feira ele chegava do trabalho e a gente ia. A gente vai bastante na pizzaria daqui, acho que é um ponto bem legal pra gente ir. A gente tem o campo, que ele é um espaço bem aberto, com bastante árvore, então assim, quando a gente tá sem nada pra fazer, a gente fala, tá livre hoje? Vamos lá no campo conversar, ficar um pouquinho lá, tomar um tereré. Fala que aqui tem um pé de manga para cada morador, porque aqui tem muita árvore. Eu luto boxe chinês, é pouco conhecido, mas foi o que veio para cá. Antigamente tinha um professor que chama Professor Luiz. E aí um dos alunos dele, que é um dos professores do Cecília, que é o Marçal, uma grande inspiração para mim também. E ele treina, assim, a gente tem uma turma bem boa, uma turma grande. Me mudei para São Pedro do Paraná com 6 meses de idade. Vim junto com os meus pais e os meus avós para morar numa propriedade rural, e é onde a gente ficou cuidando de uma lavoura de café. E até os meus 18 anos eu acompanhei meus pais nesse trabalho. Quando eu cheguei com minha família, aqui, a cidade era muito pequena, apenas uma avenida, poucas moradias e alguns comércios. Com o passar do tempo, foi crescendo e hoje está essa maravilha que temos aqui. Eu fui moça Bradesco por 5 anos aqui em São Pedro do Paraná. Fui professora municipal na rede rural, né, por mais 5 anos. Depois eu me casei, tive meus filhos e prestei concurso público, passei a ser funcionária pública até então. E hoje eu tenho a grata satisfação de ser a prefeita de São Pedro do Paraná. Eu tenho uma boa lembrança de tudo que vivi aqui em São Pedro do Paraná, desde a época da lavoura de café, depois com os outros trabalhos, e sempre sou muito grata a esse município. O que mais me marcou na cultura foi a Folia de Santo Reis, que eu me lembro que eu era muito pequena e começou a passar na minha casa.
e aí então virou tradição. Aí depois veio cavalgada, festa religiosa das igrejas, e foi crescendo. As mudanças mais notáveis que eu vejo foi na área do turismo. Claro que os outros segmentos também, mas o turismo se desenvolveu muito no nosso distrito. O distrito de Porto São José é uma área turística e hoje a gente recebe turista de toda a região, de todo o Brasil e de todo o mundo. E é uma honra para nós. No município tem muitos lugares especiais para mim, mas eu vou destacar 2. A Escola Municipal e a Orla Municipal, que foi construída no meu mandato e que leva o nome do meu marido, João Batista Fernandes, que foi prefeito por 2 mandatos, deixou um grande legado no município e assim, eu fico muito grata pela população ter feito essa homenagem a ele, né? Então é motivo de gratidão e eu fico muito honrada com isso. É que o povo se une, né, e faz as coisas certas, né, porque para mim aqui eu não tenho o que reclamar de ninguém, assim, sabe? Sobre a área da saúde, sobre a sobrevivência da gente aqui, são muito bons, eles ajudam muito. Para mim que o povo tenha mais consciência, né? Então, hoje, eu voltei a estudar, com muita dificuldade, porque eu tenho que sair daqui na faixa das 4, 5 horas, atravessar o rio, pegar um carro, ir até o trevo, depois voltar, às 11 horas da noite, voltar, eu chego aqui meia-noite, eu tenho que atravessar o rio à noite, para poder eu conseguir terminar os meus estudos, né? E eu me vejo como referência, como exemplo de força, de mulher que eu sou, que aqui é o nosso patrimônio mais valioso que a gente tem, a nossa natureza, nosso rio. A gente tem que cuidar muito, né? Por causa que não tem outra explicação. Aqui é um lugar maravilhoso e a gente tem que cuidar e proteger disso tudo. É o nosso bem melhor que a gente tem, nosso tesouro. Eu amo viver aqui, eu amo. Eu tenho tanto carinho por esse povo, porque todos eu conheço, tudo. E a maioria foram meus alunos. Hoje eu estou num lugar, eu estou ali vendo uma carinha de anjo, que era criança, que era minha criança, meu aluno. Hoje ele está todo barbado, com o cabelo branco, ainda ele me trata com carinho. Então eu tenho muito carinho pela minha profissão, pela educação, que até hoje eu ainda trabalho e eu cuido de criança, que eu trabalho no Conselho Tutelar, que dá direito da criança e do adolescente, né? Eu diria para São Pedro do Paraná que aqui é a minha vida, que aqui é a minha morada. Eu vejo assim de grande importância a participação da mulher na construção da história deste município. A começar pelo exemplo da nossa prefeita, né, que é uma grande mulher, uma excelente gestora. E temos outras mulheres que marcam a história desse município. As mulheres da roça, a minha mãe, que é uma grande mulher. Quantas mulheres pescadoras que temos no nosso município, mulheres que estão à frente do turismo, que trabalham atendendo as pessoas. E não poderia deixar de falar das nossas professoras, do nosso quadro de professores, que a grande maioria é formada por mulheres. A mulher é o símbolo de força e resiliência, ao meu modo de ver. Que continuemos sendo esse município acolhedor, em que as pessoas se abraçam e se respeitam. E que os jovens continuem acreditando no futuro do município de São Pedro do Paraná. Então eu acredito nesse cantinho do noroeste do Paraná. Sou um homem feliz, gosto muito de São Pedro, porque é um lugar bom para a gente morar, principalmente nós de idoso. É São Pedro, é uma maravilha para morar aqui. Eu gosto muito de lembrar dos bailes, né, que tinha aqui na ilha, inclusive o meu marido era o DJ das festas aqui da ilha, né, e tinha em vários lugares as festas, então ele era o DJ. Então era só festa, era só alegria essa ilha. Tinha até escola, gente.
A professora vinha de Rosana para dar aula aqui nessa ilha. Era maravilhoso. O lugar especial mesmo na minha vida é aqui, dentro dessa ilha. O meu paraíso, essa ilha. Esse aqui é o meu paraíso. Aqui está bem arrumado, tá movimento. Os turistas frequentam muito aqui, parte do riozão, né? Então aqui é um lugar movimentado. Sábado, domingo aqui parece cidade. Tem dias de sábado, domingo que não acho nem lugar de estacionar carro. Do meu ponto de vista, um lugar bom, todo mundo vive bem, mas para mim tá bom demais. Naquele dique ali, ó, todo dia cedo, tardezinha, você olha aquela paisagem do rio, rapaz, pra gente é a coisa mais linda que fez, né? A gente, é um lazer que a gente faz caminhada nesse calçadão. Esse rio aqui são as meninas dos meus olhos, são esse rio. Enquanto eu tiver vida e saúde, eu tô aqui no Porto São José, eu não saio daqui. Eu, graças a Deus, eu falo, eu não tenho o que falar, eu sou feliz, né? Porque cada pessoa leva o seu modo, cada um tem sua cabeça para pensar o que quer. Eu acho que aonde que abriu as portas para mim, por mais que seja uma cidade pequena, foi aonde eu peguei a bola e comecei a jogar, aonde eu tive oportunidade. Dão muito apoio na área de esporte, tanto no vôlei quanto no futsal. E eu acho que tem bastante apoio do secretário e dos treinadores, que são o nosso exemplo, né? São os treinadores. E acho que tem muito apoio nisso, eu adoro isso daí, aqui em São Pedro. Que a gente honrasse essa cidade que foi descoberta por pessoas incríveis, honrem o nome que é São Pedro do Paraná. Eu diria que eu amo São Pedro do Paraná, pois foi aonde me deu várias oportunidades de vida e de educação. Sou a primeira intercambista de São Pedro do Paraná e ficarei para a história de São Pedro do Paraná. Eu acho que eu tenho ótimos exemplos, principalmente no colégio, professora Andréia. Eu admiro muito ela, assim, não costumo falar tanto, mas ela é uma professora incrivelmente inteligente. Ela é uma das professoras que me fez ter interesse em algumas faculdades. Tem a Ercília, que ela é nossa pedagoga, ela é um amor de pessoa, nossa, uma das pessoas mais carinhosas que eu conheço. E ela é ótima no que faz. A nossa saúde é composta de maioria por mulheres. Então, assim, a nossa aqui é muito formado por mulheres. Inclusive, é administrado por uma mulher, a cidade, né, que é a prefeita. Então, assim, é muito importante a participação das mulheres aqui. A gente tem um ditado aqui que fala: quem bebe da água de São Pedro, fica em São Pedro. Então, eu bebi muito da água daqui. Eu vejo aqui, eu espero que cresça, mas que não perca o sossego. Porque eu acho que é o que eu mais gosto aqui, o sossego que a gente tem. Para a população, eu espero mais união. E para a cidade em si, como algo mais material, eu gostaria que crescesse realmente, mas que não perdesse a essência, que é a paz. São Pedro sempre foi um lugar muito acolhedor. E as mulheres sempre teve plena participação, principalmente na administração. Tenho secretárias mulheres, as mulheres têm participação em tudo que acontece no município. Inclusive, a participação das mulheres na época da lavoura, pesca, depois professoras, enfim, em todos os segmentos, a mulher tem uma grande participação e uma grande importância. Eu tenho gratidão aos moradores que acreditaram em mim, acreditaram no meu marido, na minha família. Juntos pudemos administrar por 18 anos. E isso é um motivo de muito orgulho para mim, tá? Ter contado com o apoio de todos os munícipes, isso para mim foi muito gratificante. Então, que Deus possa estar sempre abençoando todos que moram em São Pedro e em todo mundo, né? Que Deus abençoe sempre. Por mais que eu tenha tido uma perca grande, que foi meu marido, eu sou feliz em São Pedro, minha família mora comigo e pretendo viver aqui para o resto da minha vida, enquanto Deus permitir. As tradições são um marco cultural em São Pedro do Paraná. As festas religiosas, a cavalgada da independência, o jogo de bocha, com a participação de homens e mulheres, são atividades que integram moradores e preservam nosso patrimônio cultural. Venha visitar São Pedro do Paraná e Porto São José, destinos repletos de belezas naturais que esperam por você. São Pedro do Paraná, paraíso das famílias. É muito bom viver aqui.